Olá, boa tarde pessoal. Tava tendo um probleminha aqui para começar a live. Agora 6:08 da tarde. Boa tarde. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. E a gente vai falar com a incrível Felen. Ela é psicoterapeuta, trabalha com a linha do psicodrama, faz terapia holística, em breve homeopatia também. Hoje um tema vai ser muito legal sobre as crianças, como lidar com elas. Eu vou aqui colocar, enquanto a Fê não chega, eu vou fixar aqui o tema. O tema aqui, ó, como lidar com as crianças, de uma forma resumida aqui o tema. Tô só esperando a Fê chegar. A gente já fez aqui várias lives. A gente já fez, essa vai ser a nossa nona live. Ela tem muito a acrescentar aqui, todo mundo gosta, ela sempre faz muito sucesso. Espero que vocês gostem. A Fê a gente já fez há uns meses atrás, ela já falou sobre como começar um relacionamento, depois sobre o término de. Aqui recebi o convite da Fê em entrar aqui com a gente. Oi, Fê, Oi, Rô. tudo bem? Tudo certo. Agora sim, eu tava tendo um probleminha para começar a live, agora deu certo. Eu resumi aqui o tema aqui para caber aqui na tela, ó, como lidar com as crianças, né? Mas o tema que a gente anunciou, né, é e quando as crianças escancaram a bagunça dos adultos, né? E aí, e aí eu queria começar falando que as crianças captam os climas dos adultos, né? E registram nelas o clima, né? Muito mais sensitivo do que os adultos. E Rô, então, antes de mais nada, quero me colocar aqui no mesmo processo de aprendizagem, de como lidar com isso, assim como todos os pais e mães e tias e avós, né? Muitas avós cuidam dos netos. Vão acompanhar essa conversa com a gente. Então, estamos todos no mesmo processo de aprendizagem. E o que eu quero trazer é a minha bagagem de psicoterapeuta, atendendo crianças, que eu já não atendo mais, e eu vou dizer por quê, atendendo adultos, e o quanto eu percebo que quando o adulto se trata, ele trata das questões dele, automaticamente as crianças são beneficiadas, né? Porque quando uma pessoa ela está num processo de terapia e a criança dela está sofrendo, o filho, enfim, isso vem para o consultório. E eu quero trazer, amarrar essas questões, porque não dá para fingir que isso não acontece e não dá para simplesmente pagar alguém para resolver as bagunças da sua família. é, exatamente. E, e eu queria começar com uma pergunta aqui. A primeira, é difícil esconder de uma criança os problemas familiares? Sim, o que acontece, né? Então, essa história de vamos esperar o fulaninho dormir para conversar, pode até preservar a criança de ver uma cena ali que ela não precisa ver, né? Qualquer cena de briga, de conflito, qualquer cena que uma criança vê uma pessoa que ela ama sofrendo, para ela é extremamente difícil, porque dentro dela ela não diferencia o que é ela, o que é o outro, quem fez o quê. Então, é bom preservá-la, mas não adianta muito. Por quê? Porque por mais que ela não veja, ela sente. Então, a gente precisa se lembrar que as crianças sentem o que nós sentimos. Então, se uma mulher está deprimida, o filho dela, a filha dela vai sentir essa tristeza,
Por mais que essa criança ela não tenha uma capacidade, né, psíquica de organizar, ai, minha mãe tá triste, meu pai tá triste, porque perdeu o emprego, porque isso, porque aquilo, por mais que ela não consiga, ela vai sentir. E o sentir de uma criança, ele é muito bom. Ela percebe tudo, ela sente tudo, ela intui. Então, se a gente não cuidar da saúde da nossa família, por mais que a gente faça as brigas e os conflitos disfarçados, as crianças vão saber o que estão acontecendo. E aí começa um monte de problema na criança e muitos adultos, eles não ligam os fatos, né? Problemas diversos. É, exatamente. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Pode falar. Tenho dois sobrinhos e os pais estão se separando. Uhum, pode falar. E aí tá relatando um conflito, só que a mãe está falando para eles mal da avó. E aí. E como que fica essa situação, né? Separação é sempre complicado para já é para os adultos, imagina para as crianças, né, Fê? Rô, então assim, né, quando a criança ela vê que as pessoas que ela mais ama estão se separando, é difícil, porque no mundo dela, aquelas pessoas compõem a segurança que ela precisa, né? Muitas vezes, esses pais se separarem vão trazer um alívio enorme, porque é melhor dois adultos separados e essas crianças tendo clima de paz quando está com eles, no individual, do que todo mundo junto naquela bagunça. Mas o ponto tá na hora dos adultos tomarem consciência e parar de falar tanta bobagem para as crianças e querer, inclusive, que as crianças tomem partido, né? É, Né? exatamente. Então, sua mãe é isso, sua tia é aquilo, sua avó, seu vô, né? Seu pai não pagou pensão. Então, assim, a criança ela não tem que, isso não deve chegar nela. É, Ela e, tem que ser preservada. e tem muitos casos que a criança acaba sendo usada, né, na briga entre os pais, né? Sim, muitos casos, né? Então, assim, tudo isso as crianças elas vão vendo e elas vão incorporando, né? Então elas vão incorporando, o homem não presta, mulher é tudo igual e elas não devem ser respeitadas, por exemplo. Gente velha é isso. Então aqui já vai compondo um, um, um jeito da criança olhar para o outro. O olhar para o outro começa dentro de casa. Né? Então, se eu quero que a minha filha olhe para o mundo com certo respeito, ela precisa olhar para dentro de casa. Durante um tempo, inclusive quando eu trabalhei com o Dr. Rodrigo, eu atendia muitas professoras, muitas. Conheci várias professoras. E assim, elas estavam todas doentes porque elas não davam conta da demanda que chega nas escolas. Né? E aqui eu me refiro em escola pública e em escola particular também. Então, né, aquela bagunça em casa, as crianças elas são jogadas na escola, graças a Deus, e graças a Deus mesmo, porque eu sou mãe, eu tô super feliz que começou as aulas, mas assim, o que vai para a escola? Agressividade, desrespeito, e tudo isso bate no professor de frente, né? Porque é uma outra figura que deveria, né, ser de respeito, de autoridade, e que isso não acontece mais. Então, as crianças, elas incorporam todos esses conflitos em casa, mesmo que a gente faça eles depois que eles dormem, mesmo que a gente tente disfarçar, ou até o que é escancarado, elas incorporam e repetem na rua. Não tem jeito. É, Energeticamente falando, a criança ela tem um scanner na família. Ela sabe. exatamente, né? Não,
Não adianta o adulto falar uma coisa e agir de outra forma. A criança vai ver Não, não, não né? pelas palavras, né? Sim, sim, né? É como se fosse assim, vai pegar água para mim. Mas aí exige que a criança use o termo, sei lá, por favor e obrigada, né? Não chute um cachorro fazendo outras coisas com os animais, né? Assistindo algo terrível contra os animais. Então, assim, os adultos precisam, né, serem educados antes de, de fazer o que estão fazendo com as crianças, mas isso também não existe, né, Ru? As crianças vão nascendo e vão entrando na bagunça, mas o que é importante aqui deixar claro é que elas registram tudo isso no conceito de identidade delas, e por mais que elas rechassem elas não gostam do comportamento dos adultos, infelizmente fica um registro que pode ser evitado de todas as maneiras ou literalmente ele acontecer de novo. De qualquer maneira, fica um registro negativo, né? É, com certeza. É, e com relação a um adulto, por exemplo, sentindo uma dor emocional, a criança ela capta isso, né? Não adianta o adulto esconder, falar que tá tudo bem. Não, eu vou dar um exemplo meu, Rô. As pessoas também precisam entender que quem trabalha com saúde, né, em especial as terapias, a vida de um terapeuta ela é muito ela é muito emocionante, porque é assim que a gente se trata e é assim que a gente ajuda os outros. Né? Um terapeuta com a vida perfeita, ele dificilmente vai conseguir ajudar, porque é tendo vivências que a gente incorpora conhecimento. A minha filha estava na escola e aí um dia na saída o professor disse: olha, coisas simples acontecem e ela traz um choro profundo. Ele falou, ela chora tão profundo que às vezes ela até baba. Eu falei, meu Deus, esse choro é meu, Nossa, é impressionante, né? né? Porque assim, a vidinha dela estava tudo certo, estava tudo bem. Quem estava angustiada era eu com as minhas questões. E aí o que eu fiz? Marquei uma reunião na escola e levei o meu conteúdo. Se aquele choro estava indo para a escola, é porque tinha ali uma energia que podia sustentar. E aí eu marquei uma reunião na escola, chorei minhas pitangas, contei os problemas, né? Eu tinha acabado de chegar em Florianópolis, eu não tinha amigos, eu precisava conversar. Enfim, foram completamente amorosos, acolhedores, e nunca mais a minha filha chorou na escola. Olha que ótimo, resolveu o problema. Resolveu o problema. Por quê? Porque ela estava reproduzindo uma dor que não era dela. E ela estava pedindo ajuda. Mas, na verdade, nada era conteúdo dela. Era tudo meu. Mas é aí que tá, Rô. A criança, ela não diferencia o que é conteúdo do pai ou da mãe. Ela simplesmente sente e expressa. Esse expressar pode ser no emocional ou no físico, que é o mais comum, inclusive. Né? Como é que acontece no físico? Xixi na cama, cocô preso, não come isso ou não come aquilo, ou vomita tudo, birras, manhas, e aí as crianças dão um show de sintomas. Sim, com certeza. Também tem dor de garganta, às vezes é emocional, né? Dor de barriga, tudo, né? Dá para jogar para todos, coloca em tudo. Todos os lados, pô, todos os lados, né? E aí você vai no hospital, é aquele inferno a ala infantil, é aquele choro, né, aquela situação, e aí já quando vai para o corpo, é sinal que a coisa já tá feia, sabe? Porque aí vão entrar outros procedimentos, e aí vão entrar outras coisas, enfim. Então, por isso que o ideal é que nós, os adultos, a gente
a gente olhe para as nossas questões e preserve as crianças. Porque energeticamente elas sentem e elas sabem de tudo, principalmente se as pessoas que elas amam estão sofrendo, né? Todo o sofrimento que os adultos ignoram, inclusive para não ter que mexer nisso, porque dá trabalho, é uma pena, porque as crianças vão sentir. Ah, sim. Você imagina agora nessa pandemia, Rô, essas famílias que moram em apartamento, todo mundo preso, trabalhando, fazendo tudo junto. Quantas coisas não aconteceram? É, é muito difícil, né? Difícil pro Sim, o mundo inteiro passando esse mesmo problema, né? E, sim. e é muito triste ver uma criança sendo prejudicada com os problemas dos adultos que não se preservam, né? É, Que não se preservam e que não preservam elas. O Rô, eu acho que alguém colocou aqui. Por favor, me responde, eu tô curioso. ah, sim, eu tinha lido, mas eu não entendi, ó. Se você puder perguntar de novo, que aqui tá. Eu sou pai, tenho 17, ela 16. Afeta alguma coisa? Eu não entendi. Será que se trata de um casal jovem? Olha, Ah, não importa a idade, né? Se for isso, né? Se for um casal muito jovem, por sinal, a questão não é a idade, né? Porque independente da nossa idade, terão desafios que em algumas fases são mais fáceis e em outras fases mais difíceis, né? Eu, por exemplo, eu fui mãe com 39 anos. Então, eu não tenho a mesma flexibilidade, a mesma facilidade para sentar, brincar e fazer um monte de coisa que talvez um pai muito novinho tenha, né? Então, assim, não existe regra, não existe receita de sucesso, a questão não é essa. A questão é que, assim, se você tem 16 e ela, se você tem 17 e ela 16, mas vocês têm um clima bom, um clima que facilita essa criança se desenvolver e trazer à tona a missão da alma dela, essa criança ela vai ficar bem. Né? Os patógenos existem, as crianças vão adoecer, os conflitos nas famílias vão acontecer, né? Não tem jeito, impossível um casamento ser perfeito, se for é estranho, tem alguma coisa errada. A questão é assim, né? Como é que é o clima dessa família? Então, às vezes, um casal jovem como esse, o clima é muito melhor, é muito mais amoroso, energeticamente ele é muito mais leve do que um casal já em outra fase, cheio de pesos e amarras da vida. com certeza. É, Né? Você vê, tem famílias que são muito carentes financeiramente falando e são famílias muito afetivas. com São certeza. famílias que se conectam numa oração, são famílias que se conectam vendo um filme, que é o que tem, que dá para ver, que se conectam fazendo um macarrão. Né? E tem famílias que são muito abastadas e que você vê em restaurantes chiquérrimos, por exemplo, cada um numa tela. Sem se conversar em nenhum momento. Então, qual que é o clima da família? O clima da família, ele vai traduzir como é a saúde da criança. E o adulto, ele vai passar o modelo que ele é. Né? Se dentro de casa esse adulto é arrogante, é agressivo, é egoísta, ele vai passar esse modelo. É, com certeza. Rô, não consigo ler. Aqui, a Elo Salgado falou, acho que deve estar perguntando do BBB 21 de agora, mas isso. Eu não assisto televisão, Ah, então eu não sei. Eu não sei. Bom, se eu estiver perdendo algo interessante, por favor, me contem, mas eu não sei. não, não, não tá perdendo nada, Fê. Ó, aqui o Cauã que
que fez aquela pergunta para você, ele continuou aqui, ó. No começo eu contei para minha mãe, eu tive que morar com a minha avó, porque ela não aceitou. Cauã, a minha mãe, ela engravidou de mim aos 17 anos também. E eu sei que para ela foi a maior barra, né? E isso há 40 anos atrás, e isso ainda não mudou, né? Gravidez acidental acontece, e uma vez que isso aconteceu, as famílias precisam se unir, porque essa criança que vem, ela não tem culpa. E claro, né, os responsáveis que fizeram essa criança, a partir de agora, é uma nova missão. Tudo muda. Com Não certeza. tem jeito, né, Rô? Assim, filho é para sempre e tudo muda, tudo muda. Eu mudei completamente depois da maternidade, inclusive. Ah, sim, eu imagino, né? É um mundo novo que se abre, né? É um mundo novo de responsabilidades. Exatamente. E Tem todo um lado gostoso, de afeto, de amor, disso, daquilo outro, mas de verdade é muita responsabilidade, né? Então hoje, toda vez que eu vou escovar os dentes, sou eu e dela. Você acha que eu tô afim todas as vezes? Rô, claro que não, mas eu tenho que escovar, né? com Por certeza. exemplo. Então, assim, é isso, o Cauã, é isso que vai vir por aí, né? Você é muito jovem, então você vai ter que adaptar a sua vida, pelo menos a você e o filho, e tomara que dê certo essa família. Aqui o Cauã completou aqui, ó. Sim, falta mais 2 meses, completo 18 anos. Aí começa a trabalhar e aluga um apartamento. É E, isso aí. e Fê, e como. Encarar a vida, tá certo, isso mesmo. A questão, Cauã, é que quando se tem um filho, envolve tantas outras responsabilidades, né? Alugar um AP sem filho, uma kit e um casal apaixonado, tá maravilhoso. Agora, um com um filho exige uma estrutura um pouco melhor, mas enfim, cada um faz o que pode, gratidão, e o importante é fazer com amor, com empenho, dedicação, né? Porque tem um monte de família aí em apartamentos maravilhosos e famílias totalmente disfuncionais. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. Qual que é o clima dessa família, né? E a dica que eu dou, Cauã, você, como homem, se coloque numa posição de igualdade com a mãe do seu bebê. Porque a tarefa é dos dois. Com Todas as certeza. tarefas são iguais. Não existe tarefa de mulher e de homem. A questão, se mamar no peito, o peito é dela, né? O peito não tira. Mas é só isso. O resto é tudo igual. Né? Muitos É, casamentos acabam, inclusive, por isso. A mulher, ela não topa mais. Homem que tem nojinho, que não faz isso, não faz aquilo. Isso não existe mais, né? ah, você falou aqui que, Calma, ó. que pergunta engraçada. a- Calma, olha só. É, 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 Tudo isso envolve planejamento. Eu não sou a melhor pessoa para te responder, mas que legal ver um cara da tua idade com um projeto grande desse de comprar casa e construir família, viu? Muito, muito legal. Eu fico muito feliz em estar falando agora com você, porque tem um monte de marmanjo velho de 40, 50 anos que fez um monte de filho por aí, nunca construiu nada e nunca fez nada. E você tão jovem com essas angústias, prestando atenção aqui nessa conversa minha e do Rodrigo. É Ai, Rô, que verdade. fofo. Né? Ó, a Vanice aqui comentou, saudades, Vanice. E, ô Fê, e, e como que fica o aspecto físico, energético, emocional que acaba se misturando? E Pois é, Rô, essa questão é bem importante, né? Quanto tempo a gente tem para eu me organizar? a gente Me tem organizar aqui.
A gente tem meia hora ainda, tá tranquilo. Então vamos lá, né? Vamos falar dos três. A questão física das crianças, né? Sabemos que o mundo tá cheio de patógenos, né? Posto aí a pandemia e etc. Não vamos entrar nisso. A questão a criança, ela precisa ter uma alimentação de muita qualidade, né? E o que vem em pacotinho não tem qualidade. Ai, sua filha não come biscoito? Às vezes. Às vezes. Muito de vez em quando eu deixo ela comer. Ah, ela não consome doces? Muito de vez em quando eu deixo ela comer. Porque isso não é saúde. Ah, a sua filha não consome iogurtes? Não. Ah, a sua filha não consome carne? Não. Ela nunca ficou doente. Então, eu tenho propriedade em dizer que o que vem de pacotinhos, o que vem de sofrimento animal, né? Crianças que só comem alimentos cozidos, a criança precisa de alimento cru, ela precisa de frutas, de legumes, de verduras cruas. Então, assim, essa parte do físico envolve muito a alimentação, porque é a imunidade, né? Ah, com certeza, Então, Rita. assim, a grande questão é que enquanto pai e mãe for preguiçoso, criança vai comer mal, porque isso dá um puta trabalho, Ah, com certeza, né? né? É, Então, por exemplo, de manhã eu consigo no máximo atender uma ou duas pessoas e depois eu preciso de um tempo porque eu vou ter que fazer algo para ela comer antes de pegá-la na escola. Agora que vai entrar essa rotina, né? Então, assim, essa parte física precisa prestar atenção na alimentação, né? Criança que come miojo, criança que come muito doce, criança que abre muito pacotinho para comer, essas crianças, elas podem até ter um aspecto saudável, mas aí a imunidade, ela fica muito comprometida. é, e é importante pensar na imunidade, principalmente agora, nesses tempos que a gente está vivendo, né? Uhum. Mas você vê, né, Rô, doenças, elas sempre existiram. Elas sempre existiram. Eu peguei sarampo, eu peguei todas as doenças e ainda peguei meningite. Então, assim, as doenças existem, o nosso corpo, ele também tem uma capacidade e estamos todos aí. A questão é o que essas crianças também estão comendo. Mas eu não quero focar nas crianças comendo porque eu não sou nutricionista. Eu quero focar na preguiça dos pais. Né? E Então, tem pai e mãe preguiçoso que fica dando porcaria para as crianças e depois leva no pediatra. Tá sem saber, doente. e esquece do porquê, né? Esquece do porquê, né? O que essa família come. Né? Então, assim, essa questão física, além da alimentação, né, o que proporcionado para essa criança, para ela ter um entretenimento com o corpo, que ela possa se divertir. Isso também é bem importante, né? Eu fico imaginando essas crianças de apartamento na pandemia, o quanto as crianças tomam sol. Criança precisa tomar, todo mundo precisa tomar sol, né? Ah, com Então você certeza. imagina, comida de pacotinho, sol repleto de protetor solar e sempre embaixo de alguma coisa, brincadeira é aqui na mão, não sei, né, Rô? Isso é a realidade de muita gente. É, com certeza, Fê. Aqui tem uma pergunta na caixinha de pergunta, posso pegar? Pode. Ó, é da Ribeiro. Minha filha tem depressão, ela mora no fundo de minha casa com minha neta de 15 anos, de 14 anos. O que fazer? Pois é, Ribeiro, né? O ideal é que a sua filha ela busque ajuda. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Gente, na época mais difícil da minha vida, eu não tive dinheiro para pagar nada. A internet está cheia de ajuda, Rô. É isso que as pessoas precisam entender. Tem um monte de gente muito legal produzindo conteúdo e dando dicas.
Então, assim, ela precisa buscar ajuda, ela precisa admitir que ela não está bem, né? Talvez você, como avó, possa mostrar para ela e principalmente tentar ajudar a neta, né? Com 14 anos já tem um monte de construção ali sendo feita. E é muito provável que essa neta incorpore um clima depressivo. E vale lembrar, Rô, que o clima depressivo ele também pode ser disfarçado. Como? Né? Tem um monte de criança quietinha que é criança depressiva. Né? Não existe criança Sim. quietinha, existe criança que está deprimida. Tem um monte de adolescente que é comportado e às vezes é um baita de um deprimido. Bom, mas voltando, né? Aí a gente estava falando da questão física, da questão energética e da questão emocional, né? Então, assim, da questão física é isso, né? Adultos parem de ser preguiçosos e façam comida de verdade para as crianças, evitar o máximo possível do que é industrializado, do que é em pó, enfim, né? Comer bem não custa caro. Essa é uma grande verdade. Falo isso porque sou vegetariana, quase vegana, e assim, não custa caro. Depois tem uma outra questão também que é energética, né, Rô? Eu não sei você, porque até onde eu sei você sempre morou mais centralizado aí em São Paulo. Mas a minha mãe me levava muito em benzedeira. E eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo a gente, já quando criança, foi levado em benzedeira. Né? O que é a benzedeira? Era aquela pessoa mais sensitiva, mais conectada na espiritualidade, mais conectada em outras energias e egrégoras, que fazia ali uma limpeza. Né? E isso é muito válido. Né? A partir do momento que, por exemplo, eu cresci, eu perdi contato com isso, mas isso é super importante. Então, sim, as crianças, elas precisam também dessa limpeza, desse tratamento. As crianças precisam ter conexão espiritual. Aliás, as crianças, elas têm muito mais facilidade, inclusive pela glândula pineal, que ainda não está calcificada como nos adultos. As crianças veem espíritos. Elas veem mesmo, Rô. Elas Elas são veem, muito elas mais sensíveis. conversam, elas sentem. Sim, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes elas vão parar em psiquiatra, em neurologista, enfim, né? São mil saídas, mas tudo isso deve ser encarado como normalidade. Ah, sim. E, e até eu tava vendo um vídeo seu recente no Instagram que você falou que às vezes a criança é muito quieta e às vezes ela é mais evoluída do que a outra Sim, pessoa. Rô, muito bem lembrado, Rô, muito bem lembrado, né? Então, assim, ó, já vem nascendo e a partir de agora vão nascer crianças muito mais evoluídas. E aí eu vejo muito, por exemplo, crianças que nascem vegetarianas e veganas e os pais vão lá e fazem tratamento para essas crianças consumirem leite de vaca, Nossa. ignorando todo o sofrimento da vaca. Nossa, né? Que visão romântica, olhar para o sofrimento da vaca. Gente, enquanto a gente não olhar para o sofrimento da vaca, da natureza, a gente não vai olhar para o nosso. Né? Então, assim, as crianças, tem muita criança aí que está dentro de algum aspecto autista, e na verdade elas só são muito evoluídas e elas ainda não conseguem ter uma desenvoltura necessária aqui nessa órbita. Ah, com É isso certeza. mesmo. Né? Então, enquanto as pessoas quiserem encaixar os seus filhos nos scripts e não aceitarem que seus filhos são diferentes, que eles têm um jeito de comer diferente, vai virar essa bagunça e essa busca interminável de profissionais que curem os seus filhos, mas às vezes as crianças estão ótimas, o problema está em nós adultos.
Ah, com certeza, né? Fê. Porque através dos sintomas deles, eles mostram os nossos problemas, né? Igual o exemplo que eu dei. A minha filha, ela não estava chorando, o choro não era dela, era meu, E né? Esses dias foi muito engraçado, porque eu apressei ela, eu sou muito rápida, eu faço muitas coisas e eu apressando ela para ela ser rápida também. Aí ela olhou para mim e deu um grito. Aí eu falei, ai, que bom. Eu pensei comigo, que bom. Aí eu falei para ela, filha, toda vez que a mamãe te estressar, me avisa, porque às vezes a mamãe não percebe. É isso, né? A criança que revida é saúde. Ela não estava sendo mal educada, mas ela estava me mostrando, para, você está me estressando, eu não tenho o seu ritmo. Só que olha é que difícil ter esse olhar, né, Rô? Quando a gente está ali no olho do furacão, é bem difícil ter esse olhar. E aí, voltando, né? Então, tem essa parte energética, que sim, as crianças precisam dessa interação com a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com energias. Então, é muito saudável rezar com a criança, ensinar a criança a agradecer, agradecer o arroz, o feijão, a professora, o coleguinha. E tem também a questão emocional. A gente falou do físico, do energético e o emocional, que vai ser resultante do clima da família. Não tem jeito. Ah, com certeza. A Naidane Freire aqui, ó, falou que o filho tem 8 anos e só, ele só quer comer qualquer alimento se ela ou os avós derem. Senão, não quer se alimentar. O que que ela deve fazer? Provavelmente, ele só está querendo comer o que na visão dele tem amor. Olha, é verdade. É assim, energeticamente, a comida, quando a gente faz uma comida bem, a gente coloca a nossa energia ali. É assim que funciona, É, né? Jamais a gente deve fazer comida com raiva. essa pergunta é uma prova do que você está falando, né? Porque a criança está associando a comida com amor, né? Energeticamente é uma comida muito amorosa, muito gostosa, né? E da mesma maneira que a comida que vem carregada energeticamente de um sofrimento animal vai repercutir no campo da criança. Mas as crianças não sabem de nada disso, Rô. Essas escolhas quem fazem somos nós. Ai, você está aqui pregando vegetarianismo, veganismo? Eu não estou pregando nada. Olha a bagunça que tá. É só as pessoas começarem a se conectar no que elas podem fazer para melhorar o planeta. Aqui a Elaine Diniz falou: meu filho quer pintar o cabelo de loiro e tem 9 anos. Deixa ele! Né? É assim, eu sei que vai ser difícil para mim, por exemplo, quando a minha filha quiser usar algumas químicas no corpo, tipo esmalte, etc. Mas a gente tem que respeitar, né? Porque eles estão vendo isso. E se para eles é legal, o que a gente tem que fazer é instruir, né? Então, assim, filho, você sabe que usando isso no seu cabelo, isso vai entrar no seu corpo e não vai ser bom para sua saúde? Ah, mas eu quero porque é muito legal, que não sei o quê. Bom, e aí faz um combinado. Não tem Exatamente. muito o que fazer, né? É pintar o cabelo, não é algo drástico. O cabelo cresce. Exatamente. E mudando um pouco o assunto, Fê, pegando, por exemplo, uma família que tem muita agressão dentro de casa, o casal briga muito e a criança capta essa agressividade toda, vai impactar na infância e depois até na vida adulta dessa criança, né? Se não for, se não fizer acompanhamento. Rô, essa história do acompanhamento, foi bom você ter trazido isso. Por que eu deixei de ser psicóloga infantil?
Na verdade, eu deixei de ser psicóloga, né? Mas enfim, por que eu deixei de atender criança? Porque a criança, dentro do setting, ela vai, o profissional, ele vai usar as técnicas que ele aprendeu e etc., para trabalhar a queixa, o conflito, né? E costuma ter sucesso porque as crianças, elas não colocam barreira como os adultos. Mas chega uma hora do processo de psicoterapia infantil que a gente tem que trabalhar com os pais. Sim. E a maioria não quer, Ah, sim, quer né? Então, colocar, assim, joga o o que os filho pais lá, querem fazer? Levar, ficar lá na sala de espera com Wi-Fi. com certeza. Opa, deu uma hora, a porta abre, pega o fulaninho, fiz a minha parte, contra a consulta. Tá tudo certo, não é assim. Com certeza. Né? Então, assim, por isso que eu deixei de atender criança, porque o trabalho flui, chega num ponto muito bom, que aí tem que trabalhar a família, o clima da família e tudo aquilo que reverbera na criança, os pais geralmente não querem. E aí eles tiram a criança da terapia. O que leva a criança para o consultório? Eu acho, ao meu ver, campeão. Dificuldade de aprendizagem, questões de agressividade, de desobediência e sintomas físicos, né? Quando o pediatra fala, olha, aqui já deu, agora você precisa procurar uma ajuda de um profissional da psicologia. Então, assim, é bem complicado. As crianças incorporam tudo isso e elas demonstram tudo isso no corpinho delas, no emocional delas. E sim, isso vai para a vida adulta. E pegando aqui uma criança que é criada num ambiente de agressividade, vai lá e faz um bullying numa criança e afeta outra família, e essa criança que foi feito o bullying também vai sofrer. Ambas são vítimas, né? Sim, exatamente. É isso mesmo, né? Assim como muitos pedófilos e etc. são vítimas e vão repetindo essas coisas todas, né, Rô? Isso é muito triste, mas se cada um fizer pelo menos um pouquinho da sua parte, pode melhorar muito a sua família. E quando eu digo cada um, eu me coloco nisso também. Todos nós, né, Rô? Que ninguém estamos todos no mesmo processo evolutivo. Ah, sim, com certeza. E Uma questão também importante, Rô, a falar é o limite. ah, Como é importante criança ter limite, né? E pai e mãe preguiçoso não dá limite. Porque dá trabalho, dá limite, Rô. Nossa. sim, né? Muitas vezes os pais que não querem ter trabalho, né? É muito mais fácil deixar fazer o que quer para não entrar em conflito, deixar o comer o que quer para não se estressar na hora do almoço. Ah, Muito sim. mais fácil. Eu vejo isso até pelos cachorros, né? Pelo sushi. É muito mais fácil eu deixar ele fazer o que ele quer, eu não preciso entrar em conflito, do que educar ele, né? É isso mesmo. É bem isso, né? Então, assim, aqui em casa, a briga geralmente acontece na hora de guardar os brinquedos, né? E ela me fala, ai, mas eu fico cansada, né? Então, assim, seria muito mais fácil eu simplesmente, a hora que desse guardar, seria, mas ela precisa aprender que um ambiente agradável, um ambiente harmônico, a gente não tropeça nos brinquedos, né? Ela precisa Sim, aprender que um ambiente onde convivem outras pessoas precisa ser preservado, né? Eu espero que no futuro ela conviva com outras pessoas, que ela tenha vivências de grupo, e isso vai ser solicitado. E você vê isso nos casais, né, Rô? O quanto, infelizmente, a maioria dos homens, eles acabam ficando numa postura que eles não sabem fazer as coisas, porque eles não passaram nem por um processo de aprendizagem. E aí
A mulher, ela fica num papel ali meio que de instrutora e ela leva mal fama de mandona, blá, 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 né? E não é nada disso. É tudo uma bagunça mesmo. Ah, com certeza, né? Vindo de uma época machista que hoje em dia já não vale mais nada isso, e aí e não, e não aprendeu, e aí tem que aprender, né, Fê? Não tem outro jeito. Vou ler para mim os comentários, porque eu não consigo ver. Ah, acabaram de mandar um aqui, ó. É, a Hum, Silvana Santos, dona de casa que tinha criança. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ler primeiro para eu entender. tá. Eu não entendi, ó. Dona de casa que tinha criança que é casa seja arrumada pelo menos pela manhã. Aqui a Debbie falou machista mesmo. Sabe uma outra coisa que eu lembrei agora? Tem Mas um. assim, só completando o que ela disse, Ah, é que assim, né? Quando dentro de uma família as tarefas não são compartilhadas e alguém fica numa posição muito desprivilegiada de ter que arrumar, harmonizar, organizar e limpar, vira um inferno, né? Então as crianças elas precisam entrar na rotina da organização da casa. Elas não têm que mexer em produto químico, não é isso. Mas elas precisam participar disso. Elas sim, precisam entrar nas tarefas conforme a capacidade cognitiva e motora delas. Elas até gostam, para falar a verdade. E tem que ter paciência, né, Rô? Porque quando uma criança vai fazer alguma coisa, você tem que deixar ela ali, né, curtindo aquilo. com certeza. Aqui a Silvana falou, ó, mãe que tem criança, pelo menos de manhã, nunca fica arrumada. É verdade, Rô. Às vezes eu acordo, sei lá, 5:30, 6 da manhã, geralmente é meu horário, porque se eu não acordar esse horário, eu não consigo meditar, ler e estudar. Às vezes, quando eu olho no relógio, é tipo 5 para as 9 e eu ainda tô, sabe, desmaranhada, sem escovar os dentes. E a minha filha é uma boneca. É assim. Ai, mas isso é coisa de mulher que não tem autoestima. Para! Tudo isso são teorias para vender cosmético e etc. Quando a gente cria um outro ser, que é nosso filho ou é uma criança ao nosso redor, e a gente tem responsabilidade, aquilo é muito sério. E sim, aquilo entra na frente. Então eu entendo ela perfeitamente. Ah, sim. Ó, aqui a Debbie falou, sim, verdadeiro inferno. O homem latino quase morre. Você não consegue adotar hábitos do primeiro mundo. Vocês não imaginam. Bom, eu acho que em todo lugar do mundo existe aí um jeitão errado, masculino, que eles não foram ensinados. E aí a gente não, o que eu acho também é que a gente não pode entrar numa guerra de eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que a gente tem que se olhar com muita amorosidade e muita humildade, né? Amorosidade para ensinar e humildade para aprender. Porque ninguém sabe de tudo e aí se vira guerra, um casal em guerra tem criança com problemas. É, perfeito, ó. A Debbie complementou, não sou feminista nem machista, sou a favor de divisão de tarefas. Sim, isso mesmo, né? E a criança, ela vê quem faz a tarefa, né? Geralmente, ela só pede as coisas para quem faz, sabe? Ai, fulaninho, pede lá pro, sei lá, pede lá pro seu tio. Não, ele pede para quem faz. É Porque verdade, né? ele sabe, a criança, ela saca tudo. A gente tem que parar de achar que as crianças não percebem, elas sacam tudo. Elas são muito inocentes, até pela capacidade neuronal delas e tudo mais.
mas elas são muito rápidas, elas são muito espertas, manipuladoras. Por isso, né, a importância do limite. É verdade, Fê. E, e uma coisa que eu lembrei aqui, que tem um autor que chama Bert Hellinger, que ele diz da criação de uma nova família, né? Quando que você é criado numa família que às vezes pode ser meio bagunçada, e se você não presta atenção, você acaba repetindo o comportamento que você teve na sua família anterior, né? A partir do momento que você cria uma nova família, seja que formato que for, Sim, com filhos ou sem. sim. Quem já fez, né? Quem já fez constelação familiar, constelou a própria família ou participou da constelação de alguém, sabe o quanto é forte aquele campo da energia da família, do tal do clima da família que eu falei aqui. Posto que eu não sou consteladora, mas eu já participei de várias e já fiz minhas. Posto que pessoas que nem fazem noção de quem é aquela história, aquilo tudo, sente tudo e fala, nossa, não consigo olhar para ela, enfim, não consigo sentir isso, sinto raiva. Então, isso é real, né? Isso é a nossa energia. Nós somos seres de luz, nós temos energia, nós temos uma vibração, e tudo isso as pessoas sentem, né? E isso não tem como esconder. Com certeza. E quem puder, vá constelar a sua família. Você já fez, Rô? Quando você quiser, eu tenho pessoas legais aí em São Paulo para indicar. Se bem que está tudo tão online, né? Mas eu acho Olha ótimo que legal. constelação familiar. Eu estou para fazer uma daqui 2 semanas. Olha que legal. Rô, o que todo mundo deveria encarar é que um processo de autoconhecimento, ele nunca acaba. Porque quando a gente escancara uma sombra nessa e resolve alguma coisa, vem outra. E isso é um processo de evolução. Ah, sim. E autoconhecimento envolve a gente investir, a gente estudar, a gente se expor. Envolve, não tem jeito, né? Ah, com certeza, Fê. Olha, aqui a gente já falou 1 hora, passou voando aqui para mim, como sempre, Fê. E eu estava apresentando antes de você chegar, essa já é a nossa 9ª live, com muito orgulho e sempre muito sucesso. Que bom, Rô. Agradeço sempre o seu convite. Eu espero que as pessoas que nos assistiram, ou que vão nos assistir, né? Que às vezes o Ah, volume é sim. muito maior depois do que na hora. Enfim, não importa, né? Não importa essa linha do tempo e nem o número de quem assistiu, mas aquelas que assistirem e que puderem incorporar um pouco dessa questão da importância do clima da família, de ser um clima facilitador, que ajude a criança a se conectar em Deus, na alma, que ajude a criança a ter saúde física, a ter entretenimento de qualidade, né? As crianças precisam muito de contato com a natureza, de sol, de comida crua, de simplicidade. As crianças precisam de simplicidade, é a gente que complica as coisas, Rô. Ah, com certeza. É, Então, eu espero que fique essa semente de reflexão. ah, com certeza. Você sempre ajuda aqui muita gente, ó, Fê. É, aqui, ó, a Cleusa falou ótima live, a Paulinha deu oi para nós dois. É, sempre, algumas pessoas mandaram emoji, todo mundo ama as lives com você. Vamos marcar a próxima depois. Vamos, Rui. Vai ser bem legal se as pessoas também derem dicas sobre o que falar, né? Ah, é. É verdade, né? Uhum. É isso aí. Rô, um beijo para você. Bom ver você. E agradeço a todos que dedicaram aí alguns minutos para assistir a nossa conversa e que todos possam olhar com muito mais amorosidade e responsabilidade para as crianças e sem preguiça. Ah, perfeito. Ó, aqui o Wilson, a Deb, a Maria, agradecer todo mundo. Uhum. Cauã, sucesso aí nessa paternidade, viu? É verdade.
É verdade, Fê. Que o seu bebê venha perfeito, que vocês formem uma família perfeita, naquilo que for possível. É verdade. Adorei, Beijo, Fê. Rô. Eu Beijo, também. Fê. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.